Exatamente. E a gente, o que é que você podia falar para a gente, dentro dessa neurodiversidade, que você é capacitada nesses transtornos que a gente falou? O TEA, que é o autismo, o TOD, que é o opositor, né, desafiador, o TDAH, que muita gente hoje passou a se falar, passou a buscar, mas o que você podia falar de cada um deles, né? Como identificar, que tipo de alerta a gente tem que ter quando a gente vê algo, né, que pode se levar a isso? O que você podia falar de cada um para a gente? Bom, é importante a gente saber que para caracterizar um transtorno não é um sinal ou outro. A gente precisa preencher critérios e a gente precisa entender que esses transtornos trazem prejuízo para a pessoa. Então não é simplesmente eu não gostar de interagir, mas eu vivo bem. Eu preciso ter um prejuízo por essa falta de interação. Desculpa só te interromper um pouquinho, só para que as pessoas entendam o que eu comecei a entender melhor um pouquinho agora. Então a gente pode dizer que a neurodiversidade junto com esses transtornos, uma pessoa ela pode ter algum tipo de atitude igual a uma pessoa que tem e uma que não tem, mas vai se considerar o transtorno a partir do momento que traz um prejuízo para aquela pessoa, é isso? Exatamente. O prejuízo faz parte dos critérios diagnósticos, então não tem como eu classificar como transtorno se a pessoa não tem nenhum prejuízo. Esse prejuízo seria o quê, basicamente? No autismo, a gente poderia falar que é um prejuízo da interação social, a pessoa não consegue se socializar, não sai de casa, não tem amigos, é uma pessoa isolada. Isso é um prejuízo para a pessoa. Sim. Né? A gente pode falar o prejuízo da comunicação, a pessoa não consegue se expressar, não consegue falar com as outras pessoas aquilo que ela quer. Então, todo mundo manda fazer alguma coisa e ela aceita, quieta. Isso é um prejuízo para ela. Né? Ser então, passiva, né? Exatamente. Então, a gente tem que ver sempre o prejuízo que aquilo causa na pessoa. Entendi. Ô, doutora, e assim, quando alguém identifica que tem algum traço dessa neurodiversidade, desses prejuízos, né, que você acabou de citar, qual é o primeiro passo, né? Alguém que esteja nos ouvindo, nossa, eu estou me identificando com esses prejuízos, com essas características que ela está falando. Ou então eu conheço alguém que tem alguma dessas características. Qual é o primeiro passo que ela deve tomar, né? Quem ela deve buscar? Maíra, eu gosto de orientar que o primeiro passo é buscar ajuda profissional capacitada. A internet, ela nos ajuda muito, mas ela também pode atrapalhar. Sim. E quando a pessoa vai consultar o Dr. Google, por exemplo, né, ela começa a se encaixar em várias coisas que talvez não fazem o menor sentido. Sim. Então, somente um olhar profissional capacitado sobre os transtornos é que vai realmente identificar se são traços e somente traços, ou se é realmente fecha todos os critérios para um diagnóstico. A gente viu você falando que o TEA, que é o autismo, tem essa questão da sociabilidade, da dificuldade da fala. O TDAH, o que a gente pode, por exemplo, eu estou suspeitando de alguma coisa. O que a gente pode já ficar de alerta à primeira vista, assim, sobre isso? O TDAH, ele é bem caracterizado por um quadro de agitação, de inquietação, um quadro de desatenção, distração, não tem um foco, a pessoa não consegue se concentrar em uma determinada atitude por muito tempo. O TDAH ele também tem como característica a agitação motor, então uma criança que não para, quieta, senta, levanta, corre. Então isso é bem característico do TDAH, além de impulsividade. Entendi. Então aquilo que você falou, dentro disso aí, do TDAH, quase todas as crianças são assim. Então o alerta vem a partir do momento que isso traz um prejuízo. Exatamente. Ou na aprendizagem, ou em qualquer área, aí viu aquilo estar trazendo um prejuízo maior, é onde a alerta liga e vai buscar. Exatamente. Né? Isso que é importante. Por exemplo, a criança ela é tão distraída na sala de aula que ela não está indo bem. Não consegue fazer as tarefas. Não consegue aprender, não tem um bom rendimento. Isso é um prejuízo. Que qualquer coisa distrai, né? Exatamente. Passou um vento, você está se distraindo. É como se tivesse assim, o cérebro tivesse super agitado.
né? Ali o tempo todo, né? Com toda e qualquer coisa, numa agitação que você não consegue focar num determinado assunto, você não consegue focar em determinada atividade. Você está fazendo alguma atividade, daqui a pouco você muda. Você não finaliza uma e você já começa a pegar outra e não termina nenhuma nada. E nem outra. Exatamente. E o TOD? Fala um pouquinho pra gente do TOD. O transtorno opositor desafiador, ele é caracterizado... Que assusta esse nome, né? Sim. Eu, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus. Então, pelo nome a gente já entende bastante, né, Max? Opositor desafiador. A gente tem uma oposição e a gente tem um quadro de desafio. A criança, ela apresenta um comportamento hostil, raivoso, tem um baixo limiar de frustração, culpa os outros pelo seu comportamento, gosta de incomodar as outras pessoas, desafia as figuras de autoridade, pode ser os pais, professores, desafia regras, não gosta de seguir regras e tem muitas vezes um comportamento malvado ou vingativo. Mas tudo isso tem que estar presente pelo menos 6 meses. Então não é uma vez ou outra, 6 meses contínuos a criança com esse comportamento. É como se o pai estivesse falando assim, você não faça determinada coisa e a criança olhando para o pai fazendo de propósito, tipo, exatamente. Eu vou fazer sim. Isso, exatamente. Eu vou fazer isso, exatamente isso que você está dizendo para eu não fazer. Exatamente. Tipo assim, olhando para ele, não é aquela coisa assim, meu pai disse que eu não posso fazer, quando meu pai sair, eu vou fazer escondido. Exatamente. Ele vai fazer na presença dos pais ou da figura de autoridade naquele momento para realmente desafiar, dizer, não, você está dizendo que eu não vou fazer, mas eu vou fazer dessa forma que eu desejo. Exatamente, é bem isso mesmo que você falou. Então a criança, ela olha nos olhos dos pais, da professora e diz, eu vou fazer. É uma coisa meio que intencional, né? Ela sabe que está te desafiando, que está indo contra. É diferente, às vezes, da pessoa ser a personalidade dela, às vezes, né? Acho que a gente pode classificar isso como uma diferença? Então, a questão do TOD é como é um transtorno, muitas vezes não é controlado pela própria criança, né? Quando é uma questão de impulsividade. Entendi. Também. Quando percebe, já fez. Então, isso também é o que a gente precisa entender do TOD. Entendi. Então, assim, se faz alguns dias, depois passa um determinado período de tempo sem ter esses comportamentos e depois volta a ter de novo, então não fecha como TOD. Então, precisa ter uma sequência de comportamentos desse tipo. Eu gosto de explicar aos pais para a gente diferenciar o transtorno opositor desafiador de birra, que é exatamente como funciona cada um desses dois. O transtorno opositor desafiador, a criança ela não tem exatamente um motivo para fazer aquilo. Mas quando a criança faz uma birra é porque algo foi negado, ela queria alguma coisa que os pais não deram. E assim que ela consegue aquilo que ela queria, ela para. Né? Um exemplo muito simples, a criança no supermercado. Quer um salgadinho, o pai não quer dar, ela se joga no chão, grita, chora. O pai deu, ela parou. O transtorno opositor desafiador, não. O pai pode fazer, eu falo pai, mas qualquer figura de autoridade pode fazer o que for para a criança e ela não muda o comportamento. Então tem essa diferença, né? Sim. E dislexia, o que você pode falar um pouquinho para a gente? A descalculia também entra nas neurodiversidades? Também entra porque são transtornos específicos da aprendizagem, né? A dislexia é a dificuldade na parte de leitura e escrita. Então a criança é como se ela tá vendo uma palavra, mas ela fala outra. Ela demora mais para fazer a leitura do que os coleguinhas da mesma idade. Ela tem dificuldade para entender o texto que ela leu, ela não compreende o que o texto está falando para ela, né? Ela tem dificuldade para copiar, por exemplo, do quadro para o caderno. Então, isso é bem característico da dislexia. Entendi. É claro que a gente tem que fechar esse diagnóstico quando a criança já entrou na fase de alfabetização. Né? Se é uma criança muito pequena e tem essas dificuldades, mais ou menos aí com seus 6 anos, eu preciso fazer um teste de intensidade de estímulo
para ver se isso reverte. Às vezes era só falta de estímulo. Sim. Mas não reverteu, fala a favor de dislexia. Entendi. Então, gente, vocês começam a observar que como a informação faz com que a coisa seja tomada uma providência de maneira correta, de maneira responsável. Porque assim, eu como pai atípico, pai de autista, ou no salão de cortando o cabelo, ou em qualquer lugar que a gente está, algumas pessoas chegam e nos perguntam algumas coisas, e tipo, mas igual recentemente aconteceu, Max, mas me diz uma coisa, o autismo, a pessoa já nasce autista, ela adquire depois, né? Então essas dúvidas que as pessoas têm, que eu vejo até como uma coisa muito bacana, que as pessoas estão começando a buscar informação. Exatamente. Né? Então assim, eu vejo hoje o poder de um programa como esse, como outros que existem aí que falam sobre isso também, o quão é importante, né? Porque a informação eu acho que vai fazer total diferença. Por exemplo, a gente falou muito dos transtornos do TEA. O autismo, a gente sabe que com a terapia adequada, com, né, o acompanhamento adequado, o estímulo adequado, ele vai dançar ali, né, entre o suporte 1, o suporte 2 e o suporte 3, que é como a gente fala hoje. E esses outros transtornos, eles se igualam ao TEA? Cada um tem a sua peculiaridade? Dentro dos transtornos, a gente sempre vai ter níveis de gravidade, né? Por exemplo, o TDAH a gente pode considerar que é um TDAH leve, a criança, ou seja, ela é desatenta, mas não é algo tão forte como se ela fosse desatenta a todo momento, né? Então a gente classifica em leve, moderado, grave, e claro que com o tratamento correto essa criança passa a ter sinais tão discretos que a gente pode até dizer que não tem mais, entre aspas, né? Porque é um transtorno que a gente não fala em cura. Então a gente fala que é como se ficasse tão discreto que poucas pessoas vão perceber. Entendi.